Boa tarde a todos. Boa tarde. Já iniciamos a nossa tarde com muita alegria, né? Está muito bom. Recebam nosso abraço fraterno, tanto aqueles que sempre aqui estão, como aqueles que, porventura, estejam chegando à nossa casa pela primeira vez. Sintam-se bem-vindos e abraçados por todos nós. O nosso tema, na tarde de hoje, como foi dito, é Desperta, Perdoa e Liberta. Então, vou querer iniciar com vocês uma pergunta. Não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu muito comigo e ainda acontece. Sabe aqueles dias em que a gente acorda, mas ainda continua com sono, que a gente levanta com força do hábito ou pela necessidade de trabalhar ou de cuidar da casa, dos filhos, enfim, da atividade que tenhamos a desempenhar. Mas a gente levanta, mas a gente continua ainda naquele estado, né, meio dormindo e meio acordado. Às vezes as pessoas falam conosco e a gente só, tá certo, é isso aí. Mas não sabe nem o que é que a pessoa está lhe dizendo. E nisso, muitas vezes, nós iniciamos o dia dessa forma. Pegamos o nosso transporte, ou o carro, ou vamos caminhar para o nosso trabalho, levar nossos filhos à escola, mas naquela situação em que a gente está, como se diz, meio fora do ar. Trazendo isso para o plano espiritual, então é mais ou menos como nós vivemos a nossa grande maioria. Existem aqueles que estão totalmente dormindo, que estão apenas voltados para a vida material e para as suas necessidades imediatas. Então, esses permanecem dormindo no que concerne a vida espiritual. Há aqueles, que também é uma grande maioria de nós, que ora estão despertos, ora estão meio que dormindo na perspectiva espiritual. E aqueles que, felizmente, já despertaram e estão despertos totalmente, não apenas para a vida material, mas também para a vida espiritual. Estão tão despertos que já conseguem, já têm essa consciência, de agir e de tomar suas decisões e semear, sempre voltado com esse olhar, tanto para a esfera material, como para a esfera espiritual. E a gente vai ver, no capítulo 9, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos chama a atenção para o seguinte, sobre a virtude e o vício de nossa época. Porque cada época tanto tem a sua virtude, como tem o seu vício. E ele nos diz assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deverá salvá-la ou destruí-la. A virtude da nossa geração é a intelectualidade. Seu vício, a indiferença. Porque muitas vezes a gente, se eu perguntar aqui a vocês, qual é o contrário do amor? Não, gente. É indiferente. Porque ainda no ódio, o ódio é um amor que adoeceu. É um amor que foi para a UTI. Mas ainda assim, aquele que odeia, ele se preocupa com o que o outro está fazendo. Ele quer saber, às vezes até muito mais do que aquele que ama, do que acontece na vida daquele. Ainda que seja para infernizar, para espezinhar, ou para prejudicar. Mas ele, de alguma forma, ainda que de forma equivocada, ele se interessa pelo outro. E a indiferença? A indiferença não. Você passa por mim, é como se não tivesse passado nada. Talvez o vento, uma brisa que sopre, me comova mais do que a sua presença passando por mim. Não é verdade? Quantos de nós, dentro da sociedade, são considerados invisíveis? Aqueles que limpam as ruas, aqueles que às vezes estão no shopping trabalhando, você vê na rua, você não sabe quem é. E muitas vezes é aquele que vem e tira a sua bandeja da mesa.
e que às vezes você não dá um bom dia, uma boa tarde, uma obrigada. Então, quantas pessoas são invisíveis? Não é verdade? Então, essa é a marca, é o vício da nossa época, a indiferença. Por isso que eu vos digo que o contrário do amor é a indiferença. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque ela meio que adormece a nossa consciência. Ela nos entorpece. Quantas pessoas caminham pelas ruas como se tivessem hebetadas? Não estão ligando para coisa alguma, para nada. Estão ali por estar, vivem por viver. Não, muitas vezes não ligam nem para si próprias e muito menos ainda para o próximo. Então são essas que estão dormindo no que concerne a perspectiva espiritual. E nós vamos ver em Efésios, uma epístola, uma carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 17, que ele fala de um trecho que provavelmente é de um hino que se cantava naquela época, que diz justamente: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Sede prudente como andais, não como os necios são os tolos, os desprovidos de entendimento espiritual, e sim como os sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo da melhor forma possível, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Então aqui ele já nos exorta, né? Desperta tu que dorme. Levanta-te, né? Acorda, procura descobrir a vontade do Senhor, o propósito do Senhor para a tua vida. E independente do propósito que tenhamos, cada um dentro de nossas existências, há um propósito que é comum a todos, que é o de nos ajudarmos mutuamente, que é o de desenvolvermos a fraternidade. Não é à toa que Jesus falava que os mandamentos se resumiam em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, se a gente desperta para esses 2 mandamentos que está resumido, tudo está ali incluso, as leis divinas, então a gente começa a ter uma perspectiva diferente a respeito da vida e da nossa própria existência. Nós vamos ver justamente aquelas pessoas que estão no meio termo. Essa história, acredito, já é bem conhecida de muitos, mas vamos contá-la porque serve ao estudo de hoje. Em que uma senhora assistiu uma ópera, ela e uma amiga, uma senhora bem abastada, e ao sair, né, daquele belo teatro, daquela ópera magnífica, vê ali naquela escadaria um homem que se encontrava tiritando de frio. Num primeiro impulso, ela quer tirar aquele casaco de pele caríssimo e cobrir o homem e dar para ele. E a outra disse: não, espera ainda, esse casaco é muito caro. Vamos para casa. E lá você manda um dos seus criados vir aqui trazer uma coberta para ele. Excelente. Entram ali, ó, na carruagem, vamos embora para casa. Chega em casa, né, aquela casa muito boa, aquela coisa e tal. Já esperava por elas ali alguns dos criados, com chás, bolinhos, biscoitos, né, a lareira acesa, e todo o conforto daquele chá quente, daqueles bolinhos, daquela conversa agradável. Quem lembrou mais daquele homem que estava ali gritando? Ninguém. No outro dia, ela, quando se levantou, lembrou-se e mandou que um dos seus criados fosse até lá levar cobertas, uma alimentação, um cobertor. E chegando lá, que procura pelo homem, então uma daquelas pessoas que lá estava disse: não, ele morreu de frio esta noite e já foi levado como diz. Vejam só. Então, assim, mais ou menos, somos nós. Né? Uma hora a gente desperta e precisa fazer algo, aí outra hora as coisas da vida, os interesses imediatistas nos tiram daquele despertamento.
e a gente segue indiferente. Às vezes, até dentro do nosso próprio lar, as dores, e como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, aos infortúnios orgulhos. Ainda que ela não quisesse dar aquele casaco que era caro, mas pelos recursos que ela teria, ela poderia ter agido como bom samaritano. Ele não levou aquele homem que ele acudiu para a sua casa, mas ele levou aquele homem para uma estalagem, deixou pago, e que se passasse daquilo que ele deixou, ele voltaria e pagaria o que precisava. Ela não poderia ter feito isso. Pedir um dos seus criados que levasse aquele homem a uma estalagem, para que ele tivesse uma noite melhor. E muito mais do que isso, quando ele se recuperasse daquele frio, daquele estado que ele se encontrava, periclitante de saúde, muito mais do que ele oferecer esmola de um teto, de uma roupa, de um prato de comida, poderia dignificar-lhe a existência, quem sabe, oferecendo-lhe um trabalho, uma oportunidade de sair das ruas. Então vejam só, isso é apenas um exemplo. Então cada um, dentro de suas possibilidades, pode muito fazer. Quando nada pode fazer do ponto de vista material, ore, ore, peça por Jesus, por aquele que se encontra ali na sua frente necessitado, e peça que alguém que tenha mais do que você possa aparecer e ajudá-lo. É uma maneira de ajudar. De uma maneira muito boa, muito importante. A gente sabe o poder que a oração tem. Então, nós precisamos despertar. Esse é o nosso primeiro passo. A irmã Zulmira, no livro Entre a Terra e o Céu, isso é um livro da coleção de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos fala: Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar uns dos outros. Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas a gente também quer ter razão. Não é? A gente quer ser o dono da verdade. E a gente vê isso numa história de um rapaz chamado Henrique. Ele morava numa pequena comunidade, trabalhador, conhecido de todos, mas todos que se aproximavam dele para conversar, falar às vezes a respeito de um problema, ele dizia: não, mas não é assim, é dessa forma. E ainda que a pessoa refutasse os seus argumentos, ele continuava firme. Então as pessoas começaram a se afastar, porque às vezes as pessoas queriam apenas ser ouvidas, acolhidas. Um dia vi um homem com um cesto de mangas e ele tropeçou e caiu. Eu disse: mas meu senhor, pelo amor de Deus, eu sou com essa idade carregando um cesto de manga tão grande. Eu disse: ah, meu filho, é para os meus netos, eles adoram essa fruta. Mas o senhor não tem idade para carregar? O senhor sabe que poderia ter lhe sucedido se eu aqui não estivesse para ajudá-lo? Ele disse: pois é, o senhor tem razão. E ele saiu dali todo feliz, né? Sempre achando que ele tinha razão e sabia de tudo. Teve um momento lá em que houve uma grande tempestade ali naquela região e a casa desse homem caiu lá um raio e começou a pegar fogo. E todos foram acudir, ajudar, para ver se salvava algo. E ele também foi, porque ele não era uma pessoa. E ao chegar lá, quase nada sobrou. E ele se aproxima do homem e diz: está vendo? Eu não já tinha dito ao senhor que não construísse a sua casa tão perto do rio, por conta das tempestades, de coisas, de enchente que pode acontecer. E ele olha para ele e diz: oh, meu filho, às vezes as pessoas não querem ouvir que estão erradas. Elas só querem saber que alguém se importa. E ele, naquele momento, do mesmo jeito que o raio caiu naquela casa, ele, naquele mesmo momento, aquela frase foi um raio em cima dele. E ele saiu dali e aquele ficou martelando, martelando, martelando na cabeça dele. E ele chorou. Porque ali naquele momento ele teve, como a gente diz, né, um choque de realidade. Ele fez um confronto consigo mesmo. E ele entendeu que mais importante do que ter razão é ser sábio diante da vida. Ter a hora de falar, ter a hora de calar, ter a hora de acolher. Enfim, ser realmente ter empatia pelo outro. E a partir dali ele mudou o seu comportamento
E aquelas pessoas que haviam se afastado, né, para conversar com ele, lhe contar suas situações, começaram a voltar. Até esse amigo dele um dia anunciava, mas você está muito mudado. Hoje a gente conversa com você, você nos escuta, nos acolhe. Eu aprendi isso com aquele senhor, daquela casinha ali que pegou fogo. Isso que foi que ele disse. Que às vezes mais importante do que querer ter razão é saber que as outras pessoas se importam, que a gente se importa com o problema dos outros. Aí ele sorriu, abraçou e disse, você realmente aprendeu. Então ele despertou, né, para o outro, para o seu semelhante, para a dor do outro. Ele passou a ter um olhar para a vida que não restringia apenas aquela situação momentânea do aqui e do agora. Ele passou a olhar além. E é isso que nós precisamos fazer. E quando nós despertamos, nós encontramos algo que é difícil para todos nós. O perdão. Eita, coisinha difícil, não é verdade? E por que a gente precisa perdoar? Ou porque alguém nos ofendeu, nos caluniou, nos prejudicou, enfim, por alguma razão, né, que a gente tenha se sentido ofendido, magoado, preterido ou prejudicado. Então, nessa situação, a gente pode ter dois tipos de perspectivas, né, para dar ou não o perdão. Na perspectiva materialista, na qual impera em nosso mundo, qual é? Bateu, levou. Não é assim? Ou então, quando a gente era criança, o que a nossa mãinha dizia? Olha, se chegar em casa apanhado, você apanha de novo. Não é verdade? Não sei se é do tempo de você, mas o meu é. Porque, segundo meu filho, eu sou antes de Cleópatra, né? Mas tudo bem. A gente aceita, né? Então, a gente vê que somos ainda muitos reativos. A nossa natureza, quando atacada, instintivamente. Ou a gente foge, se a gente vê que não dá para a gente, ou então a gente parte para o embate. Isso é uma reação instintiva, né, que nos acompanha desde os primórdios da nossa existência. Porque isso faz parte do nosso instinto de conservação. Né? Ou a gente enfrenta o perigo, ou a gente corre dele para conservar o que nós temos mais importante, que é a nossa vida, a nossa existência. Nessa perspectiva, o que impera? O orgulho, a raiva, a ira, a visão unilateral de que, como esse Henrique, só eu tenho razão, eu sou o dono da verdade. E isso faz com que a gente tenha atitudes ou de buscar a vingança, ou a gente age ali por impulso e acarreta, às vezes, situações muito difíceis, às vezes, de ser contornadas, ou muitas vezes até não podem mais ser contornadas, a depender do que tenhamos feito. Haroldo Dutra nos conta uma história que ele, numa dessas sessões, como diz, de custódia, né? Ele tinha um rapaz, um jovem rapaz, mas já casado, com filhos, esposa, que estava ali preso por conta de uma briga de trânsito, algo tão comum em nossos tempos. Ele ia para o hospital, ele era médico, e sei lá por quê, alguém foi, lhe deu uma daquelas fechadas assim, né? E, com isso, ele passou e os dois pararam e começaram a discutir. E nessa discussão, cada um a gente já sabe, né? Só não chama, como dizia no meu tempo, arroz doce. O resto, tudo é dito. E ele, num momento de ira, de fúria, diante das coisas que o outro lhe falou, mas que ele também falou para o outro, ele tinha uma arma no carro. Ele vai no carro, pega a arma e mata aquele condutor. Quando ele se dá conta do que havia feito, já era tarde. Foi levado para a custódia e Haroldo pergunta a ele, né, na condição de juiz, e agora? Você matou uma pessoa? Ele disse, não, doutor. Não matei uma pessoa. Eu matei 5. Eu matei esse homem. Eu matei a minha esposa, meus filhos e a mim mesmo. Como é que vai ser a minha vida? Como eu vou olhar para os meus filhos a partir de agora? Por causa de uma briga de trânsito,
de forma impensável, eu reagi dessa forma e acabei com a vida, não apenas desse homem, mas também a vida de seus familiares e a vida dos meus familiares. Então, vejam só a que ponto nós podemos chegar quando nos sentimos prejudicados e temos apenas essa visão materialista, do revide, da vingança, do não pensar, do não refletir, do agir por impulso. O que nós podemos trazer para a nossa vida? Então é melhor parar, contar até 10, deixa passar, fechou, a gente tem raiva, né? Aí a gente fecha o vidro, diz lá o que a gente quiser dizer e vai embora. Pronto, descarrega ali dentro do carro e ninguém deve saber. Porque é assim que hoje está. A vida hoje não está valendo nada para algumas pessoas. Basta você olhar para mim, o que é? O que é que está olhando? Você dá um bom dia, muitas vezes a pessoa fica chateada, porque você passou um bom dia, boa tarde. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Então, gente, não nos cabe ficar julgando a atitude dos outros. Mas nós, que já temos o conhecimento cristão, e temos também o conhecimento da doutrina espírita, né, do Evangelho de Jesus, do que ele nos recomenda, então está mais do que na hora. Eu diria até já passou da hora da gente parar de andar ali como quem está dormindo e acordar de verdade para a realidade da vida material e espiritual, sabendo que nós vivemos simultaneamente em duas dimensões. Acreditemos ou não, queiramos ou não, isso não depende de nós. O que depende de nós é despertar, é acordar para essas duas realidades e agir de acordo. É o que nós precisamos fazer. Na proposta espírita cristã, o que é a doutrina espírita e o que Jesus nos propõe diante das ofensas? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 4, nos diz o seguinte: para o crente, sobretudo o espírita, a maneira de ver é totalmente outra, pois ele dirige seu olhar para o futuro, onde para o passado e para a vida presente, que é apenas mais uma experiência. Então, naquele momento ali, se ele para pensar um pouquinho, depois daquele primeiro momento, aquela primeira reação intempestiva, ele vai entender que nada é por acaso. Que tudo tem uma razão de ser. Agora, o que nós podemos mudar é a maneira como nós vamos reagir àquela situação. Nós podemos, como se diz no popular, transformar o limão numa limonada, ou pegar aquele limão, né, e ficar amargando, azedando a nossa vida. Aí vai depender de nós. Em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45, ele nos fala: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus que fala, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos de vosso Pai Celestial. Porque é Ele que faz nascer o sol para os justos e os injustos. Muitas vezes, injustos aos nossos olhos, mas não aos de Deus. Porque às vezes o que nós julgamos injustiça, a perspectiva divina é outra, porque Ele vê o todo. Nós vimos apenas por uma fresta. Então é injusto de acordo com aquele momento que a gente está vivendo. Mas quem sabe o que já fizemos ou o que ainda continuamos a fazer? O que fizemos às vezes para provocar determinadas situações? Então é bom fazer esse exame de consciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, nos fala: deixai a Deus o encargo de toda a justiça realizar. A cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que o mundo está entregue, né? Que esse nosso navio está sem um timoneiro.
está sem rumo, que as cartas náuticas já não fazem sentido, que são as leis divinas, que não há ninguém, que está cada um por si. Será? Será que nós, como cristãos, como espíritas, acreditamos mesmo nisso? Que esse nosso navio chamado Terra está à deriva? Estamos vendo sim, estamos vivendo sim, um momento de grande iniquidade, em que o mal se faz presente e diz: eu estou aqui e não estou nem aí para vocês. Vai fazer o quê? É isso que nós vemos hoje. O mal campeando. Mas eu pergunto a vocês, quando a gente limpa a casa, não é preciso revirar os móveis, afastar tudo? É o que acontece conosco agora. Essa separação do joio e do trigo. Chegou o momento da ceifa. O trigo e o joio cresceram juntos. Mas agora é a hora da colheita. Então esse joio que aparentemente impera é ilusão. E vai chegar o momento em que ele vai ser todo colhido e esfarelado. Porque o joio é assim, você pega nele e ele esfarela. O milho não. Então o milho serão justamente aqueles que estiverem despertos, que estiverem em boa disposição, ainda não são homens de bem, mas já são aqueles que estão despertos e querem se tornar homens de bem, querem seguir as pegadas do Cristo, se comprometem diante dessa realidade que é a vida espiritual e procuram agir de acordo. Então, está havendo já essa separação. Nós vamos ver um exemplo no livro Os Mensageiros, que é também da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que é a história de Alfredo e Ismália. Alfredo e Ismália, eles viviam um casamento muito feliz, tranquilo, mas Alfredo tinha um sócio chamado Carlos. E Carlos começa enchendo os ouvidos de Alfredo de desconfianças em relação a Ismália. Por quê? Porque ele tinha interesse em Ismália. E Ismália era uma mulher muito decente, muito digna, e o rechaçava. Mas não tinha coragem de falar para o marido, com medo da reação, até porque eles eram muito amigos, e além de amigos, eram sócios. Então, por anos, aquele homem tentou assediar aquela mulher. E ela sempre, com muita discrição, com muita educação, o evitava. Quando ele viu que não ia surtir efeito, aquele tipo de comportamento dele, o que ele faz? Começa a encher a cabeça de Alfredo de que ele estava sendo infiel. Paga ali funcionários da casa para também dizer determinadas coisas. Chega a plantar uma pessoa dentro do quarto de Ismael, depois que ela dorme, para que quando Alfredo chegasse, ele visse alguém lá. E, de fato, quando ele chega que vê aquele homem ali correndo, ele chega a deixar um dos seus objetos, então ele completamente cego, né, pelas calúnias que o outro já vinha plantando, totalmente vigilante, porque a mulher nunca lhe deu nenhum tipo de cabimento assim, para ele pensar esse tipo de coisa. Então ele acorda, tem a vontade de matá-la, mas não consegue, mas a expulsa, a devolve para a casa dos pais, a proíbe de ver os filhos, vai embora para a Europa e fim de papo. Ismália, pouco menos de 2 anos, não suportando a distância dos filhos e não tendo o direito nem de, pelo menos, ser ouvida quanto à sua inocência, ela morre. Passam-se os anos, os filhos crescem. E esse amigo dele, entre aspas, quando está à beira da morte, manda chamá-lo. E lhe confessa toda a sua trama. Então ele enlouquece, né? Porque viu que jogou a sua vida fora, a dele, da esposa, dos filhos. E lá no plano espiritual, né, quando ele vai para o plano espiritual, depois de muito tempo que ele consegue se refazer, se redimir, ele toma conta de um posto socorrista na espiritualidade.
O posto socorrista é onde aqueles espíritos que estão em sofrimento e que são acolhidos e levados para lá, tipo um hospital. Mas Ismalha já está numa condição espiritual muito superior à sua. E eles não conseguem, pelo menos naquele momento, ficar juntos. Por quê? Porque ele teve aquela oportunidade, naquela existência com ela, e ele jogou aquela felicidade fora. E ele diz assim, Alfredo nos fala, conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através de ouvidos invigilantes e de olhos desprevenidos. Através de esforço e solidão, preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente age nesse ímpeto, né, de nem pelo menos ouvir, nem dar o direito a outro de defesa, né, a gente brada no peito, eu não perdoo, eu não quero saber, e joga o outro para lá. Veja só o que lhe aconteceu. Ele comprometeu não só a sua felicidade enquanto estava aqui na Terra, como veio a comprometer a sua felicidade e a sua união no mundo espiritual. Muito ele vai ter que trabalhar para poder chegar ao mesmo nível e os dois finalmente poderem, no plano espiritual, se consorciarem. Embora tivessem a permissão de se visitarem, mas não ficavam no mesmo local. E aqui, vejam só, achei interessante, por isso quero trazer para vocês. É dito assim, não julguem Alfredo que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual, conseguindo perdoar, né? Inclusive aquele que lhe ofendeu, tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Eu disse Carlos, mas Carlos é de outra história, do jeito, é Paulo. Retificando. Então, ele, na espiritualidade, ele compreendeu a extensão do que ele havia feito a sua esposa e filhos. E depois, quando aquele amigo, ele se reencontrou com aquele antigo amigo, ele foi tendo a oportunidade de compreender muito mais coisas. Então, o que ele fez? Socorreu esse amigo que estava numa região inferior, levou para esse posto socorrista. Então, a princípio, ele tratava, né, mais ou menos assim, digamos, por uma obrigação. Depois, por pena. Depois, ele foi vendo ali, nutrindo um sentimento de amizade, né, entendendo que aquele homem que havia errado tanto com ele, com a família dele, era também um sofredor. Era um homem que se equivocou diante das leis divinas e que não cabia a ele julgar. Se ele tivesse tido um outro comportamento, a sua vida teria sido diferente. Então, achei interessante que aqui ressaltou que não bastou ele apenas desejar perdoar, né? Mas ele procurou, ele alimentou essa vontade de perdoar e continua nesse processo buscando efetivamente perdoá-lo totalmente. Então, como a gente vê, o perdão é um processo. Não é assim, eu vou esquecer. Não, a gente deve esquecer o mal no sentido de não revidar. Porque ninguém vai ficar com inveja porque perdoou. Né? Não existe isso. Mas eu simplesmente não revido aquele mal com o mal. Eu quebro essas algemas. Porque se eu digo eu não perdoo, sou eu que naquele momento, deliberadamente, além do mal que eu sofri, eu coloco as algemas com aquela pessoa. E nós vamos viver assim, juntinhos. Ele me odiando e eu odiando ele também. Onde é que isso vai dar? Onde é que isso vai nos levar? Sim, ele segue em frente. Aliás, ele segue em frente, porque depois ele vai viver, ó, não está nem aí para você. Até que ele tome a consciência do mal que fez. Mas enquanto você tem a oportunidade, tem a opção de seguir em frente, não. Aí você se algema aquele que lhe fez o mal.
quando você tinha a opção de seguir em frente. Então é preciso que a gente desperte para essa situação e a gente compreenda. Não é à toa que Jesus dizia: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não é que a gente vá ter um amor ao inimigo, que a gente tem um amigo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é que a gente vá sentir a mesma afeição, o mesmo bem-estar de estar junto de um inimigo, como a gente sente junto a um amigo. Não existe isso, seria até contra a natureza. Mas que a gente não deseja o mal. E quando a gente tiver já as condições, que a gente ore por ele. Se tudo correr bem na vida dele, ótimo, pelo menos ele vai me deixar em paz. Graças a Deus. Não é isso? Então, pelo menos que a gente vai entendendo que esse é o nosso caminho. Mas se ele fez uma semeadura errada, isso não me obriga também a caminhar com ele e continuar nessa semeadura equivocada, tentando fazer a ele o que ele me fez. Poxa, eu já sofri. Aí depois eu vou sofrer de novo o que eu fiz com ele, o que ele fez comigo, e a gente vai ficar nessa até quando? Não é melhor seguir em frente? Não é melhor o tempo e a energia que a gente vai desperdiçar buscando a vingança, alimentando aquele ódio, aquele ressentimento? Não é melhor pegar essa energia e desperdiçar, não. A gente jogar essa energia, esse amor, essa vontade para aqueles que nos amam, ao invés de eu ficar gastando a minha mente, os meus pensamentos com ódio, porque eu não vou investir no amor por aqueles a quem me ama? Não vou tornar aquelas pessoas que estão ao meu lado mais felizes? Não é bem melhor? Porque, como foi dito aqui, cabe a Deus toda a justiça realizar. Porque não tenhamos dúvida, dia a dia, momento a momento, hora a hora, minuto a minuto, ele, mais do que a gente, sabe muito bem separar o joio do trigo. Então, essa deve ser a nossa visão. E também no livro Mundo Maior, de André Luiz, nos fala o seguinte: criatura estacionária, na região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia, mecanizando a existência, destituindo-a de luz edificante. Então, quando a gente fica nesse processo, você faz comigo, eu faço contigo. Aí amanhã tu faz comigo e eu faço contigo. Então, a gente está desperdiçando, fica nesse labirinto de causas e efeitos. Daqui a pouco eu não sei se eu sou o culpado, se eu sou a vítima, se você é a vítima, se eu sou o culpado. A gente está o tempo todo um ferindo ao outro. Então, tá como se diz a história, está no mesmo balaio. Não tem mais como separar um do outro. Estão na mesma situação. Então a gente vai mecanizando a existência e ao invés de a gente trazer luz para a oportunidade que nós estamos tendo, a gente está se perdendo nesse labirinto de causas e efeitos. E não é à toa que Jesus também nos falava: se alguém vos bater a face, oferece-lhe a outra. Então aqui Jesus com isso não está dizendo: se alguém te machucou, e você, vem, machuca outra vez. Não é isso. Mas ele quer nos dizer justamente que a gente não procure retribuir o mal com o mal, porque Jesus, ele não nos proíbe o nosso direito de defesa, até porque o nosso próprio instinto de conservação nos faz, né, ter essa reação de preservação. Mas o que ele nos condena, não a nós, mas o que ele condena é a vingança. Porque sabe que isso não nos trará nada de bom. Muito pelo contrário. E falando disso, eu queria trazer, já que aqui, nesse primeiro exemplo, foi a respeito da calúnia, Tiago, também, numa das suas cartas, uma de suas epístolas, ele fala sobre a língua. Vejam que coisa interessante. Já naquela época, que é uma coisa tão atual, né? Ele nos fala: a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Com ela bendizemos ao Senhor e ao Pai. Também com ela
amaldiçoamos os homens. De uma só boca pode proceder bênção e maldição. Então tenhamos cuidado, às vezes, com as nossas falas, com o que dizemos a respeito dos outros. Porque tanto a nossa boca, como diz aqui Tiago, pode abençoar o nosso semelhante, como amaldiçoá-lo. Então, um órgão tão pequenininho como é a nossa língua. Por isso que dizem, a palavra tem poder, e tem mesmo. Porque às vezes uma palavra, uma frase que você diz ao outro, às vezes é capaz de destruí-lo por dentro ou de edificá-lo. Isso vai depender do que dissermos. E também tenhamos cuidado daqueles que chegam aos nossos ouvidos, como esse Paulo chegou aos ouvidos de Alfredo, e a falar, e trazer, né, a fofoquinha, a conversinha. Olha, fulano disse isso. Olha, está acontecendo isso. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a gente não pode evitar ouvir, então, pelo menos que a gente passe pelo crivo da razão, que a gente faça ali uma reflexão. Poxa, essa pessoa, como ela foi ao longo da vida dela conosco? Dê-lhe a oportunidade. E quem sabe, ainda que ela tenha dito alguma coisa, vamos saber o porquê, vamos lhe dar a oportunidade. Afinal, se fôssemos nós, não gostaríamos de ter a oportunidade de falar, de pedir desculpas, de nos retratarmos diante de algo que dissemos equivocadamente? Então, esse deve ser também o nosso critério. Vamos ver também, Clarício nos fala no livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, ele nos diz o seguinte: o pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque lhe arrebenta a gaiola. Então, muitas vezes, nós, como enfermos da alma, ainda que tenhamos a possibilidade de agir diferente, de fazermos, de termos reações diferentes, mas muitas vezes, pela nossa própria enfermidade, a nossa falta de visão, mesmo com as portas todas abertas, ao nosso favor, todos os esclarecimentos, todas as luzes do Evangelho, a gente simplesmente se mantém preso naquela gaiola, naquela visão materialista, naquele orgulho, naquela vaidade. Eu não perdoo, eu tenho razão, eu sou a vítima. A gente se coloca ali e dali não sai. Ainda que a porta esteja escancarada para que a gente possa seguir adiante. Então, é por isso que é necessária essa tomada de consciência. Não é à toa que o título primeiro diz: desperta, perdoa, liberta. Porque uma coisa está ligada à outra. Para que a gente queira perdoar, a gente precisa despertar para essa realidade e entender. Ainda que eu não saiba o que eu fiz nas minhas existências pretéritas, mas se hoje determinadas coisas acontecem, tem um porquê. Não quero dizer com isso que é uma coisa matemática. Ah, você está passando por isso porque você fez aquilo. Não tenho como saber isso. Seria até muita ousadia de minha parte, porque dentro da justiça divina existe uma coisa chamada misericórdia. E a justiça divina é boa e justa ao mesmo tempo. Ela não é só boa e nem só justa, como a justiça humana. Ela é boa e justa ao mesmo tempo. E é misericordiosa. Do mesmo jeito que nas nossas leis terrenas existem os atenuantes e os agravantes, imagine nas leis divinas. Porque lá também não existirá os agravantes e os atenuantes. Porque ele vai ver as nossas intenções e não o que nós aparentamos e nem o que nós dizemos. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa, mas o nosso coração está cheio de outra. Muitas vezes a nossa boca destila leite e mel, mas o nosso coração está cheio de frio. E é isso que Deus vê no coração de cada um. E vamos ver mais um relato também, que é de Gotuso, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Gotuso, a mãe de Gotuso, ele já está numa região trabalhando
ajudando vários outros espíritos enfermos, mas ele carrega ainda no peito uma mágoa, uma tristeza muito grande a respeito de um outro irmão. O seguinte, ele vivia aqui na Terra também, era um médico bem-sucedido, tinha uma esposa e 2 filhos que se queriam muito bem, viviam muito felizes, uma vida material bem abastada, uma vida familiar e conjugal também maravilhosa, mas eis que ele é acometido de uma pneumonia. E que pneumonia é essa? Que mesmo ele, usando de todos os recursos que ele tinha do ponto de vista material, de amizades, médicos amigos que vieram ajudá-lo, ele vem a desencarnar. E ele não se conforma de ter morrido e deixado a sua esposa ainda tão jovem, que na época tinha 36 anos, 2 filhos pequenos, ele com tanta coisa que ele gostaria de viver, e ele fica alimentando aquela raiva, aquela tristeza, porque ele não queria, não aceitava ter morrido. E ele passa muito tempo assim, desarvorado na espiritualidade. Quando finalmente ele consegue um pouco de equilíbrio, então aqueles amigos que estão ali lhe dando assistência dizem, não é o momento de você retornar lá. Ele diz, não, mas eu quero, eu preciso ver minha esposa, meus filhos. E vai. Quando chega lá, o que é que ele encontra? Agora sim é o Carlos. Ele tinha um primo chamado Carlos, e depois de algum tempo que ele desencarnou, esse Carlos, que sempre teve sentido, né, nos seus bens, na vida que ele tinha, começou se aproximando da esposa dele, e ela se vendo sozinha com 2 filhos pequenos, e ali foi indo, vieram a contrair matrimônio. Só que ele era um homem que não tinha muitos princípios, começou a gastar todos os bens, encaminhou os filhos dele para situações, no mínimo, duvidosas, e quando ele chega lá na casa e vê que ela tinha dado à luz ao segundo filho, já desse segundo matrimônio, ele se desespera, vê os filhos numa vida dilapidada, sem querer estudar, querendo só as coisas fáceis da vida, os prazeres fáceis. Então ele toma-se de uma revolta tão grande a respeito desse primo, que ele se perturba tanto que ele quase volta para aquela região em que ele se encontrava de trevas. Mas aí, com essa assistência que estava ali perto, conseguiu levá-lo para outro lugar. E ele, aos poucos, foi ali melhorando, mas sempre com aquele sentimento ruim dentro dele. Né? Sempre com aquela tristeza, aquela mágoa. Já não era um ódio, mas era uma mágoa. Mas ele ajudava muitas pessoas. Então era um momento que a mãe veio falar com ele, que já estava numa esfera bem mais adiantada, porque ele não ia avançar, não ia conseguir avançar espiritualmente se ele continuasse, não é, com aquela mágoa dentro do coração. E me permitam ler aqui um trecho, porque o que ela diz é bem impactante. Ela chega e diz assim: Gotuso, meu filho, serei breve. Desprenda-te das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores do nosso eu, quer dizer, a nossa alma, também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho e da esperança. Em nosso próprio interesse, deveríamos atentar vigilantes para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou perdoemos 70 vezes 7. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou
todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Quer dizer, Jesus não vai vir aqui pensando, olha, você tem que perdoar, você tem que desculpar, eu estou mandando. Não. Mas ele deixou para nós um roteiro de luz que é o Evangelho, que nos alerta, que busca nos despertar para essa realidade, para esse nosso dever. De não julgarmos os outros, para que também não sejamos julgados com a mesma severidade. Que tenhamos indulgência, que tenhamos benevolência, que perdoemos. Porque todos nós que estamos aqui, nós estamos em fase de aprendizado. E quem está aprendendo, erra e acerta. Uns erram mais do que outros, mas todos nós ainda. Suas manifestações de natureza exterior instruem e comportam. Quer dizer, lá ele ajudava outros espíritos. Porém, seus pensamentos mais íntimos dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra-se ao entendimento, a passagem das bênçãos divinas, e não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa de frutos. Que responde, filho meu? Aí ele diz para ela, minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. Então ele vai renascer do lar desse primo dele, Carlos, agora como seu neto. E vai ajudá-lo nos seus últimos anos de existência, sendo a única alegria desse homem que, entendendo todos os equívocos que ele cometeu, está ali, infeliz naqueles últimos anos da existência. E justamente o Botuso reencarnando como seu neto será aquele que lhe dará alegria e lhe trará reflexões a respeito daquela vida tão equivocada. Então, meus irmãos, esse é o nosso dever. E a doutrina espírita nos ensina que a ausência de perdão é levada para além do túmulo, gerando muitas vezes as obsessões que tanto tememos. E Jesus nos falava que o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o nosso adversário. E nos recomendava mais. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te entregue para ser preso. Então veja como Jesus, de uma maneira muito linda, nos falava dessa necessidade, dessa reconciliação. Que o sacrifício mais agradável a Deus, muitas vezes, não são as nossas penitências, não é o nosso jejum dos alimentos, não é dobrar os joelhos, se não dobramos os nossos joelhos espirituais. De que adianta dobrar os joelhos físicos se os espirituais estão altivos, estão soberbos, estão orgulhosos de si mesmos, achando que tem toda a razão do mundo? São os nossos joelhos espirituais que precisamos dobrar diante de Deus e oferecer-lhe como holocausto o perdão aos nossos inimigos, a reconciliação com os nossos adversários, ou pelo menos o nosso desejo sincero de aprender a perdoar. E para encerrar, porque o nosso tempo é chegado, vamos trazer na nossa mensagem final, é um texto que está também no livro de André Luiz, chamado Mundo Maior, dito por Eusébio, nas páginas 207 e 208 deste livro, que nos diz assim: Jesus, aproximando-se de Madalena, não lhe julgou ou condenou. Interessa-lhe o coração do sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce as contendas inúteis, impressiona pelo contato da alma divina, fazendo-a abandonar o velho vaso das ilusões para que busque
as fontes eternas, convivendo com cegos e leprosos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura. Imolado na cruz, intercede por nós. Senhor, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Diante do mundo periclitante, alucinada por ambições rasteiras e dominada por ódio, vingança, miséria, sequências de guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizamos com Jesus Cristo, a fim de nos equilibrarmos e, por fim, equilibrarmos ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Jesus Cristo para sempre. Muita paz.